Gostaríamos de avisar a todos os presentes que após a palestra do Dr. Caio, nós teremos a apresentação das crianças do Seara. O Dr. Caio, como todos nós sabemos, é diretor da área de divulgação da Federação Espírita do Estado de São Paulo, tem feito inúmeras conferências, não só no estado de São Paulo, mas nos demais estados da União e também no exterior. Recentemente chegou-se de um ciclo de palestra no nosso vizinho país, Argentina, e agora no mês de julho seguirá para os Estados Unidos para fazer também um ciclo de palestra. Então trata-se realmente de um espírita valoroso que merece de todos nós o mais profundo respeito e admiração. Então queremos convidar para ocupar o nosso microfone o nosso querido companheiro e amigo Dr. Caio Atanásio Pedro Salão. Que a paz de Jesus mantenha-se com todos, agora e sempre. Hoje a Federação está iniciando a comemoração dos seus 60 anos. E nós sabemos que isto é um marco a todos nós espíritas. Mas nada melhor do que iniciarmos a comemoração também lembrando de uma das mais importantes bases de sustentação do nosso planeta, que são as mães. São a sustentação através do amor, através da mensagem que dão diariamente a todos aqueles com os quais convive, e também em relação a seus filhos, com aquele carinho, com aquele amor, com aquela paciência, com a tolerância, enfim, dentro de todas as condições que Deus proporcionou ao ser do sexo feminino, para que pudesse vir ao mundo não somente no seu estágio evolutivo, mas também para procriar e abrir o espaço para que o progresso e evolução do espírito viesse através de seus filhos. Quando nós falamos em mãe, nós lembramos da mulher, e temos observado o andar da mulher nesses 2 últimos 1000 anos, desde a chegada de Jesus Cristo. Temos observado as perseguições que a mulher teve durante esse período, a discriminação e os estágios evolutivos da própria mentalidade do homem, para que pudesse sentir e saber que o espaço da mulher teria que ser conquistado, pois dentro da espiritualidade jamais essa diferenciação poderia ser feita. Nós nos lembramos quando em 1866 Allan Kardec, na Revista Espírita, traz um trabalho aonde intitula A Alma da Mulher. Muitos desconhecem esse trabalho, mas por que Allan Kardec resolveu entrar neste campo e depois com novas mensagens e informações na própria Revista Espírita? Aconteceu na França, entre 1865 e 1866, quando uma estudante de direito formou-se, mas aí estava criada a primeira celeuma. Ela receberia o título, ela formou-se em direito, mas será que ela teria direito ao seu título? E criou-se esse celeuma, e foram estudar, e foram pesquisar. Nada encontraram que pudesse negar à mulher o direito de exercer a profissão. Mas também nada encontraram
dizendo que a mulher teria direito a cursar e ser uma advogada. Diante dessa celeuma, ela recebeu o título, mas Kardec aproveitou a situação para fazer o questionamento: isto é algo adquirido pelas condições naturais da mulher, pelos direitos como ser humano, ou a imagem que procuraram deixar transparecer alguns que estavam julgando o assunto, como se houvera naquele instante uma concessão dos homens para com as mulheres. E Kardec é muito claro. Ele parte da teoria da reencarnação para mostrar o grande erro que havia entre todos que estavam levando aquele julgamento adiante. Se nós somos espíritos eternos, se nós poderemos numa vida estarmos ocupando um corpo feminino e numa outra vida um corpo masculino, como os próprios homens que estão na época coordenando e determinando as leis farão quando virem numa outra encarnação em corpo feminino? E isto causou impacto, pois muitos homens, ainda com a mentalidade machista, começaram a pensar: e se essa história de reencarnação for verdade, será que os nossos direitos estarão truncados adiante? E Kardec não parou por aí. Ele mostrou que a evolução do homem, a evolução do ser humano, ela está envolta nas diversas experiências, e nem sempre a experiência do homem pode ser completa, talvez sim ou não, num corpo masculino. Quantas vezes o homem embrutecido precisa, em determinadas oportunidades, em determinados ciclos reencarnatórios, utilizar o corpo feminino, porque aquele espírito estava precisando também adentrar o campo mais da meiguice, mais do amor, da sutileza, e a mentalidade de então não permitia, pois os homens que assim o fizessem seriam considerados não homens, mas que estavam desviando-se da sua performance dentro do campo da sexualidade. E Kardec, ao escrever estas palavras, completou porque alguma coisa o tocou muito forte. E nós vamos fazer aqui 3 ou 4 revelações, ou 2, não importa, revelações de espíritos que vieram à Terra com determinadas missões, mas claudicaram muito ao fazer qualquer análise em respeito voltados à mulher. Vamos iniciar por Pitágoras. Quem não conhece o grande estudioso, aqueles que estão ligados à matemática, quem não conhece a base, o teorema de Pitágoras? Porém, numa frase extremamente infeliz, e nós afirmamos isso como espíritas, e não pré-julgando o grande homem do passado, mas Pitágoras disse que Deus criou o bem, a luz e o homem, mas ao mesmo tempo criou as trevas, o mal e a mulher. É chocante ouvirmos isso, mas é uma realidade. E nós sabemos que as pessoas de expoente, como era o caso de Pitágoras, mesmo que não estivesse falando de algo que ele dominasse, de uma matéria que ele dominasse, mas a sua influência sobre grande parte das pessoas era muito grande, pelo respeito que tinham ao estudioso. E Kardec também deixa em aberto a mensagem para contradizer estas coisas.
E se nós formos lembrar de Eurípides, que foi um pouco mais além na sua infelicidade, quando Eurípides disse que Deus criou a mulher, e nesse instante estavam abertas as comportas para que o mal também imperasse na terra. E Kardec, também não concordando com esse tipo de colocação, faz com que as pessoas naquela época, naquele tempo, pensassem um pouco e refletissem sobre estas informações do passado. E para terminar a colocação negativa, porque não viemos aqui hoje para isso, mas sim para esclarecermos o valor da mulher, da mãe, nós vamos ver a informação daquele que a Igreja Católica chama de São Cristóvão, que foi muito além. São Cristóvão ultrapassou todas as expectativas do negativismo na sua informação, quando disse que entre os animais selvagens, o que traz mais danos ao mundo é a mulher. A infelicidade da colocação, mesmo que ele estivesse na época raciocinando que todos nós somos animais racionais, mas da maneira como ele colocou a frase, ele estava discriminando pejorativamente o ser feminino. E com o passar dos tempos, as vozes vieram gritando para que mudássemos este conceito de vida em relação à mulher. Alguns movimentos foram feitos em diversos lugares, alguns movimentos entre os quais nós não poderemos esquecer aqueles grandes filósofos e pensadores franceses, como Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Montesquieu, porque eles, envolvidos na mudança do mundo, através da fraternidade, através da liberdade, através do pensamento do homem aberto para tudo, eles encamparam também aquela liberdade que a mulher tinha como uma obrigação em relação ao mundo, mas tinha essa liberdade truncada através dos atos discriminativos. E diante disso, fizeram diversas manifestações, e uma que foi muito marcante foi a de Diderot, quando ele, exemplificando algumas coisas que aconteceram na prática, resolveu colocar isso num livro que chama-se A Religiosa. E neste livro ele conseguiu fazer um apanhado que realmente chocou os franceses da época. E nós sabemos que naquela época a França era o espelho do mundo. A França estava naqueles momentos envolta com os principais intelectuais a darem caminhos para a própria humanidade. E neste livro, Diderot narra aquela moça que sentiu-se discriminada. Não havia o espaço necessário para a mulher, e ela, desgostosa, procura um convento, interna-se no convento. A sua vontade era outra. A sua vontade era ter uma vida ativa, era procriar, ter filhos, educá-los, trazê-los a uma sociedade de uma maneira como ela sentia que seria o correto. Trazê-los à sociedade para que fossem homens e mulheres com direitos iguais. Mas começou a ter um grande problema dentro do próprio convento. Uma de suas companheiras, que era lésbica, começou a assediá-la no aspecto sexual.
E desesperada, ela resolve fugir do convento. E ao fugir do convento, ela quis ter uma nova vida. Começa a procurar emprego. Quando diz que esteve no convento e saiu, aí a discriminação tornou-se muito maior, porque a imagem que se fazia na época, que toda mulher que havia estado dentro do convento e afastou-se dele, é porque queria uma vida de libertinagem, estava condenando os atos corretos da época, querendo partir para uma liberdade nefasta às mulheres. E não conseguiu emprego, e continuou pelas ruas perambulando, e num momento que estava faminta, maltrapilha, eis que vem a mão salvadora. Aproxima-se dela um senhor, mostra um campo de bondade e a conduz para uma casa. Nesta casa, ela é bem tratada, nota que existem muitas outras moças, e de repente ela é chamada para algumas orientações. E qual a sua surpresa, quando passa a estar bem banhada, bem perfumada, mas estava sendo preparada para ser usada como um objeto. Quando ela observou que estavam preparando-a para a prostituição, ficou desesperada e, num ato impensado, suicidou-se. Nós sabemos que o espírita não colocaria este final que foi colocado por Diderot, mas ele quis mostrar que nos diversos aspectos da sociedade, esta moça serviu como um exemplo da discriminação e da agressão gratuita que as mulheres estavam passando na época. E isto foi muito importante, porque causou um choque muito grande, e a partir dali, muitas pessoas que não pensavam dessa maneira, passaram a enxergar de maneira diferente os aspectos da mulher, começando a dar um início de respeito ao ser feminino. Novos movimentos existiram. Nos Estados Unidos, um grande movimento feminista, que foi uma abertura, ou uma nova abertura para o mundo, não só para aquele país. E eis que na Finlândia, em 1906, foi dado o primeiro grande passo. A mulher já estava pela primeira vez na Europa, e lógico, naquele tempo a Europa era o espelho do mundo, ela estava com direito a votar. Este direito adquirido rapidamente começou a espalhar-se pelos outros países, que hoje muitos deles chamados de primeiro mundo. E em 1919, na Inglaterra, veio o primeiro passo da integração da mulher na vida ativa e também na vida política. Eis que na Inglaterra é eleita a primeira mulher com o cargo de deputada. Os movimentos continuaram, e a partir desse instante nós fomos vendo a mulher lentamente integrando-se à sociedade de outra maneira. E nós observamos que a mulher que foi integrando-se na sociedade, ela não aboliu o seu instinto maternal. Nada tem a ver uma coisa com a outra. O instinto maternal continua a existir. E diante desse instinto, a mulher está conseguindo galgar grandes passos no nosso planeta, está readquirindo aquilo que deveria ter em outros, talvez, em outros mundos já existentes, mais evoluídos que o nosso, mas aquele direito
a dar todas as condições para a procriação, mas estar ativa dentro de uma sociedade, ativa nos seus trabalhos, ativa em tudo que faz. Hoje nós temos a mulher que é advogada, nós temos a mulher que é faxineira, nós temos a mulher que é psicóloga, nós temos a mulher que é lavadeira. Então esta integração nos mais diversos segmentos é o grande objetivo que a própria doutrina espírita mostra, pois jamais nós daríamos um passo a nível da evolução se o nosso planeta continuasse com as discriminações. Não estamos falando que elas não existem. Infelizmente, existem países em que a mulher ainda é muito discriminada, principalmente onde há o fanatismo religioso. Mas não estamos preocupados com esta minoria. O importante é este grande quadro que está agora formado de acordo com as próprias informações da codificação espírita, de acordo com as informações que Jesus nos deixou há 2000 anos atrás. E muitos devem ter dúvidas. E a mulher como a verdadeira mãe? A mulher, ela sempre será mãe. O seu instinto materno não está diretamente ligado a ter ou não procriado. Ela já está com aquilo intrínseco, está trazendo dentro do seu eu interior aquele instinto de amor. E isso nós podemos sentir através de um exemplo de duas irmãs. Uma das irmãs que tinha 5 filhos e a outra nenhum filho. Essas duas irmãs moravam numa cidade do interior e estavam no campo. Elas resolveram ter uma plantação de um pouco de cada coisa. E quando estavam plantando, estavam colhendo um trigo já plantado, uma coisa importante aconteceu. A produção foi pouca, mas elas conseguiram extrair 2 grandes sacos de trigo, e cada uma levou para a sua casa. Quando a mãe, que tem 5 filhos, chegou em casa, ela parou, conversou com os filhos, já eram adolescentes, e lhes disse: nós fizemos esse plantio e o dividimos, mas eu estou pensando numa coisa. Nós aqui somos 5, somos mais estômagos a serem alimentados, porém nós somos 5 filhos e eu sou a 6ª. Nós temos 12 mãos para trabalhar, ao passo que a minha irmã, ela tem apenas 2 mãos e apenas um estômago. E eles concluíram, através daquele instinto da mulher, o instinto maternal, o instinto do amor, que eles dividiriam metade daquele saco de trigos, eles levariam para a tia que morava vizinho. E assim foi feito. À noite, a mãe foi caminhando na escuridão, e quando ela estava ultrapassando a cerca, ela cruzou com um vulto. Quando deu de encontro, viu que era sua irmã, e perguntou para a irmã: o que você faz aqui a esta hora da noite? A irmã lhe diz: eu não estava conformada em ter um saco inteiro de trigo, enquanto vocês são 6 pessoas, precisam se alimentar. E aí que nós vemos o instinto maternal naquela mulher que não procriou, mas traz o amor que todas as mulheres trazem consigo desde a sua chegada na encarnação. E completando, as duas abraçaram-se, choraram e resolveram fazer uma coisa: já que você queria dar a minha metade e eu queria dar a minha metade a vocês,
Vamos reunir estas duas metades e vamos distribuir às crianças que não têm o trigo aqui na nossa vizinhança. E por aí nós vamos sentindo como é importante nós darmos vazão a esses conhecimentos aonde mostram a clareza, a pureza e o instinto maternal. Esse instinto que tem revolucionado o mundo, levando-o para o caminho do amor, mas muitas vezes é mal compreendido. Quantas vezes as mães passam situações dificílimas no campo material, no campo psíquico, no campo espiritual, mas sempre estão dando aquele carinho, aquele apoio a seus filhos. Até nos momentos de descontração, nós notamos a mãe trazendo aquele seu espírito do coletivo, procurando sempre acomodar as coisas através da sua bondade. Nos lembramos de um caso, quando numa festa de criança, a mãe foi buscar o filho na festa. Seu filho tinha 8 anos e era muito peralta. Quando ela estava chegando, os pais do menino, que era o aniversariante, a receberam, lhe ofereceram um copo de guaraná, um brigadeiro, e aí o seu filho chegou. Quando o seu filho chegou, a mãe quis ser simpática ao casal e disse: filho, pelo que eu já ouvi aqui da tia, a festa foi maravilhosa e você deve estar super satisfeito, afinal de contas tinha cachorro quente, que é a sua predileção. Ele falou: é, mãe, mas tem uma coisa que eu queria te contar, igual aquela da semana passada lá de casa. E todos ficaram satisfeitos. Puxa, nós oferecemos uma coisa igual à da casa, então o menino realmente está satisfeito. E a mãe, também querendo que o menino falasse alguma coisa para elogiar, ela fala: mas o que é que estava tão igual? Era o sabor? Ele falou: não, mãe, é que lembra que o pai falou que aquela salsicha de segunda que você comprou só dá cachorro quente ruim? Era igualzinha. A essas alturas, o espírito da mãe, o espírito maternal, tinha que contornar a situação e viu-se diante de uma situação super desagradável diante do casal. Mas, sempre querendo dar uma solução, a mãe de imediato, ela olha para as mãos do filho e nota que deram uma lembrancinha, que era um carrinho. Aí ela fala: puxa, esse carrinho que está na sua mão foi brinde da festa, para puxar uma conversa e desconversar aquele ambiente desagradável. E aí o menino diz: é, mãe, esse aqui foi o brinde dado para todos. Ela falou: que carrinho bonito. Aí ele mostrou o carrinho, virou o carrinho, mostrou do outro lado. Ela falou: e você gostou? Ele falou: ah, é bonito. Ela falou: e como que ele faz? Ele é com fricção? Ele falou: pera lá, mãe, esse carrinho meu amigo falou que foi comprado de um marreteiro, esse aqui não vale nada. A essas alturas, a mãe não sabia mais o que fazer, e ela teve a última tábua de salvação, pelo menos para sair do lugar, mas assim mesmo, procurando mostrar como a mãe é boa e ainda tenta, diante das horas mais difíceis que os filhos nos proporcionam, ainda consertar a situação. E diz a ele: eu experimentei o brigadeiro, que é o seu doce predileto. Esse doce estava uma delícia. Ele falou: estava mesmo. A tia que fez, né? Ela está de parabéns. Então nós vamos embora e ainda bem que você gostou tanto do brigadeiro. Ele falou: gostei. Pena que o tio é pão duro e só deixou dar um para cada um. A essas alturas nós começamos a observar que as situações difíceis acontecem, mas sempre há aquela docilidade, sempre há aquele espírito materno para resolver as situações, buscando sempre o lado do amor. E muitas vezes as pessoas falam:
que o meu filho, graças a Deus, já está crescido, mas tem um ditado popular que fala: filho criado, trabalho dobrado, e a grande realidade. Aqui, talvez tenhamos algumas avós presentes e sabem que a sua preocupação em relação aos filhos são as mesmas, apenas mudaram os tipos de preocupações, mas são as mesmas desde o momento do nascimento. E numa ocasião, quando uma senhora que tinha pequenos problemas de relacionamento com a filha, que era uma advogada, aí sua filha resolveu que iria casar-se. E a sua irmã, que mora na cidade de Taubaté, aqui perto de São Paulo, a visitou e ela disse: olha, minha filha vai casar-se, graças a Deus, acabou aquele meu tormento de ficar até 3, 4 horas da manhã acordada na sala, porque enquanto ela não chega eu não durmo. Então, acabou, a sua filha casou-se, depois ela estava grávida. Sua irmã a visitou e disse: agora que o João aposentou-se, vocês vão estar como 2 pombinhos apenas passeando. Ela falou: depende da situação. Falou: por que depende? Porque a Marilda está grávida e nessas últimas 15 noites, às 2 horas da manhã, nós estamos saindo à procura de pastel para mulher grávida com desejo. A irmã tenta mostrar a ela que isto é apenas uma fase e que isso passaria, e realmente passou. E mais tarde nasceu a criança. Quando a irmã veio de Taubaté visitar a criança, iria primeiro dar uma paradinha na casa da irmã. Ela não sabia se era menino, se era menina, porque ela havia viajado para o exterior e quando chegou, deixaram como surpresa. E quando ela chega na casa, fala: bom, os pombinhos eu já sei que só estão passeando, e eu estou chegando aqui para fazer a visita, conhecer a criança, o sobrinho neto. E ela falou: e como vão os pombinhos de passeio? Estava se referindo à irmã e o marido aposentado. Aí ela respondeu: os pombinhos vão muito bem. E aquilo para a irmã foi um alívio, pelo menos a minha irmã parou de reclamar da vida. Ela falou: pelo visto vão bem mesmo. Ela falou: claro, enquanto eles passeiam, nós tomamos conta dos trigêmeos aqui em casa. E diante disso, nós vamos observando que os trabalhos existem. A mulher continua sempre como um elo de luz a interligar os pais, a interligar os filhos, mais tarde os netos. Quantas vezes as avós quase que criam os seus netos para ajudar a sua filha pelo seu instinto maternal. Quantas e quantas noites em claro a mulher passa do lado da criança. São esses momentos que fazem com que as homenagens que são prestadas às mães são muito pequenas diante da grandiosidade das tarefas, diante da grandiosidade das ações. E hoje, quando nós entramos numa repartição pública e deparamos quase um número igual de mulheres e homens trabalhando, quando entramos numa empresa, deparamos a mesma coisa, e sabemos que essa mulher, antes de sair de casa, muitas vezes, já preparou a alimentação do dia. Ao chegar em casa, vai acompanhar a criança que estava na escola, vai acompanhar os estudos. Nessas horas é que nós notamos a dedicação, que passa desapercebido por muitos. Quantas e quantas vezes, um pequeno ato, um pequeno engano da mãe, aqueles pais incompreensivos, apontam o erro, esquecendo que eles, como companheiros, como homens, poderiam ter ajudado para que aqueles pequenos enganos não acontecessem, e estavam nesse instante esquecendo o mais importante, que é o valor que eles têm que dar à mulher. Esse valor, aonde a mulher vai abrindo o espaço para que o homem comece a sentir a delicadeza, que o homem
comece a sentir que dentro da nossa evolução espiritual, não vamos evoluir apenas com o intelecto. O homem não vai evoluir apenas com os seus conhecimentos, ele tem que evoluir com o amor. E o amor é a base da bondade. E isto as mulheres têm muito a dar, não só como exemplo, mas também para que cada um de nós tenhamos todos as condições de nos espelharmos nos bons exemplos, aqueles exemplos que são dados cotidianamente. Quando a agressividade está invadindo um lar, na maioria dos casos, sempre a mulher procura contemporizar. Isso são dados estatísticos de separações, dados estatísticos que obtivemos nos Estados Unidos junto a um grupo de psicólogos. Na maioria das vezes, apesar de estarmos falando de um povo com um outro tipo de vida em relação à vida que temos no nosso país, mas nessas horas mais difíceis, a mulher ainda tenta reestruturar o lar, mal sabendo que nós estamos com um vínculo espiritual. Esse vínculo espiritual que, se nós não conseguirmos eliminar as pequenas arestas, esses vínculos continuarão em outras vidas. Então o homem e a mulher, dentro deste aspecto que é a própria lei da reencarnação, devem usar aí sim o raciocínio, a inteligência. Se nós estamos tendo problemas, vamos nos ajustar agora que nós entendemos a lei de causa e efeito, e não vamos deixar para resolver esses problemas em outras vidas, e provavelmente em outras vidas estaremos acumulando mais mágoas, acumulando mais problemas, e teremos mais dificuldades, e vamos perder muito tempo no nosso estágio evolutivo. Este estágio evolutivo que pode ser diminuído cada vez mais, dependendo dos nossos atos, na base do nosso lar, na base do respeito àquelas mães que convivem no dia a dia com todos nós, nas mães que nos geraram e nas futuras mães, nossas filhas, que irão gerar as próximas gerações do mundo. Como essa geração futura poderá entender que apenas através da bondade e do amor é que nós conseguiremos estruturar os lares, dar o equilíbrio necessário para a vivência diária, se nós muitas vezes não temos tolerância por um pequeno e um simples ato. E depois nós ouvimos muitas pessoas falarem: esse casamento é um resgate de uma inimiga do passado. Será que o companheiro que falou isso não é ele o inimigo? Ele que é o desestruturador do bem daquele lar? A essas alturas nos é mostrado que nunca deveremos apontar o dedo, nunca dizermos é a minha esposa ou a esposa falar é o marido, e sim, nós temos que construir, porque dentro dessa construção nós vamos aproveitar o espírito materno da mulher. O espírito que nós falamos é figurativo, não o espírito, porque o espírito não tem sexo. É a forma com que nós encontramos de falar que nesta encarnação, aquela que veio com o corpo feminino tem todas as oportunidades de trazer o que há de melhor. Basta que nós tenhamos a delicadeza, tenhamos a sutileza de chegarmos um pouco mais nos nossos encontros com a espiritualidade, nos nossos encontros onde cada um fará o melhor de si. E hoje que nós estamos reunidos para homenagear as mães, nós vamos procurar ligar nossos corações junto a cada mãezinha e a cada estágio diferente da própria mamãezinha. Inicialmente nós vamos mentalizar aquela mãe que está em fase de gestação,
trazendo aquele novo ser ao mundo, para que o mundo possa engrandecer-se com o estágio evolutivo de mais um espírito. E quando nós olharmos para aquela mãe que está com um filho de 2, 3 anos, precisando do seu amparo, vamos envolver esta mãe em amor, para que ela tenha todas as condições de ajudar a criança nos seus primeiros passos, a criança nos passos aonde ela vai encontrar não somente a base para a sua vida, mas vai encontrar o carinho para ser amanhã um ser destituído de problemas, mas sim envolto em amor. Quando a mãe está diante do seu filho com 6, 7 anos, aquele que já está na escola, que ela tem a força necessária para envolvê-lo no seu próprio amor, ajudando-o nessa primeira fase, aonde começa uma nova vida, a vida para o progresso do amanhã. Quando nós estivermos diante do filho adolescente, quantas vezes a mãe recebe respostas grosseiras, mas ela ama, ela entende que aquela fase é uma fase de adaptação, uma fase onde a criança está apenas chegando no seu estágio para passar a fase adulta, e muitas vezes merece o perdão, merece aquela paz que a mãe passa a cada um. E quando na fase adulta, quantos filhos passam a desprezar as opiniões da mamãe querida, achando que a mamãe está ultrapassada. Nesta hora, nós vamos lembrar que a mãe sempre é a palavra amiga, nunca desejando nada para os filhos que não seja o bem, nunca desejando algo que não conduza o filho para o seu próprio crescimento. E as mães que estão chegando na velhice, quantas vezes encontram-se sós, desamparadas? Não se preocupem, pois o mundo espiritual está acolhendo com aquela dose de amor, com aquela paz interior que todos nós passamos a estas mães nesse instante, irradiando estas vibrações do fundo do coração de cada um. Mas a ingratidão é muito dura. Quando a ingratidão envolve a mulher, envolve a mãe, ela sente que fez o melhor e que não está sentindo a recompensa. Ela ainda perdoa, porque ali está a maior das qualidades da mãe, sempre mostrando ao homem que o caminho ensinado por Jesus, não só para as mulheres, mas para todos, é o caminho do amor, é o caminho do perdão. E aquelas mãezinhas queridas que já partiram deste mundo, nós que hoje muitas vezes pensamos quantas palavras boas gostaríamos de falar a elas, quantas coisas que ficaram mal resolvidas, mas nós vamos resolvê-las, emitindo essa energia em forma de amor, essa energia que envolve todas as mamães que já estão no outro lado da vida, em suas tarefas, na grandiosidade do universo, preparando novos trajetos na sua escala evolutiva. E para as mamães que têm alguns dos seus filhos queridos, que já passaram para o outro lado, muitas vezes não conformando-se no primeiro momento, porque o filhinho querido partiu, porque eu fiquei, porque esta é a lei, esta é a lei divina, quando não há ao livre-arbítrio do homem a prejudicar, e a lei divina traz esse momento para que estas mães queridas possam envolver os seus filhinhos do outro lado, para que esses espíritos recebam esta paz, recebam este amor, aonde cada um de nós está procurando doar aquilo de mais nobre que há em cada um, que é a sua própria vibração de amor. E nós,
envolvidos nesse ambiente, com este grupo de irmãos da espiritualidade presentes, temos que chegar a Maria, Mãe de Jesus, o símbolo maior do amor. Maria, que descarrega aquela energia de paz todos os dias ao planeta Terra, através da sua equipe, através dessas mensageiras, inclusive presentes aqui no nosso ambiente, trazendo esta paz interior, trazendo esse momento em que cada um sente essa energia, essas flores que são jorradas no nosso ambiente, essas flores que significam o amor universal, e voltados a Maria, sentindo o mais sublime amor, o exemplo de mãe, vai ali a homenagem a todas as mães que estão encarnadas, a todas as mães presentes, e Maria, dentro desta bondade, espairando a luz, pois além de tudo, foi a mãe de Jesus. Muito obrigado a todos. A nossa Federação Espírita do Estado de São Paulo, ela mantém várias creches. E uma das creches situa-se próximo à cidade de Registro, no município de Jacupiranga. E para prestar também uma homenagem ao Dia das Mães, a Fraternidade dos Discípulos de Jesus houve por bem trazer estas crianças até a este local. Então elas terão agora, irão se adentrar a este recinto, irão apresentar algumas músicas para nós. Então vamos recepcioná-las com muita vibração, com muita paz, com muitos aplausos, porque afinal de contas elas estão saindo lá daquele longínquo local para também participar de nossas festividades. Então eles merecem de nós as melhores considerações, os melhores respeitos, as nossas melhores admirações. Bom dia, visitantes. Bom dia, visitante, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, visitante, como vai?
irão nos apresentar agora a música Nossa Senhora. Cura-me com seu manto de amor, guarda minha paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor, me faz suportar, que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinho, me ajude a passar. Se ficar mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz, interceda por minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande a condição a pedir, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e da alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Jesus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Vocês não acham que está bem afinadinho, né? O menorzinho estava um pouco assim desprovido de energia. Nós demos uma mamadeira para ele aqui atrás e ele conseguiu se recuperar. Então agora nós teremos o penúltimo número, que se intitula A Montanha. Eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou ouvir uma voz que me chama, eu vou subir. A montanha fica bem mais perto de Deus e rezar. Eu vou gritar para o mundo, meu filho, acompanhar toda a minha escalada e ajudar a mostrar como é
Como último número teremos Cantigas de Roda. Sim.